Em 26 de abril de 1986, o mundo assistia, aterrorizado, a um dos maiores desastres nucleares da história. O acidente, na usina de Chernobyl, na Ucrânia. A explosão do reator número 4 liberou quantidades colossais de material radioativo na atmosfera, transformando a região em uma zona de exclusão. Um lugar onde, teoricamente, a vida humana seria impossível, por milhares de anos. Cidades inteiras foram evacuadas, e a imagem de Pripyat, a cidade fantasma com seus brinquedos e pertences abandonados, se tornou um símbolo sombrio da tragédia. A crença geral era que a natureza também se renderia à radiação, e que Chernobyl se tornaria um deserto biológico permanente. Um lembrete estéril do erro humano, contrariando todas as expectativas e previsões científicas da época, realidade em Chernobyl se desenrolou de uma maneira surpreendente e fascinante. Longe de ser um deserto, a zona de exclusão se transformou em um santuário de vida selvagem, um dos mais inusitados experimentos ecológicos do planeta. Sem a presença humana constante, que antes moldava e muitas vezes degradava o ambiente, a natureza começou a reclamar seu espaço com uma ferocidade notável. A paisagem, antes dominada por assentamentos e atividades agrícolas, deu lugar a florestas densas, pântanos e prados exuberantes. A ausência do homem provou ser um fator mais determinante para a recuperação da biodiversidade do que a própria radiação. Lobos, alces, ursos, javalis e uma miríade de espécies de aves e insetos não apenas sobreviveram, mas prosperaram nas áreas mais contaminadas. Câmeras escondidas e estudos de campo revelaram populações robustas, demonstrando uma capacidade de adaptação e resiliência que deixou os cientistas perplexos e cheios de admiração. A vida, em suas múltiplas formas, encontrou maneiras de resistir, se adaptar e até mesmo florescer, sob condições que seriam letais para a maioria dos seres humanos. Este fenômeno levanta questões profundas sobre a interação entre a humanidade e o meio ambiente. Por décadas, fomos ensinados que a presença humana era sinônimo de progresso e controle sobre a natureza. Chernobyl nos apresenta um paradoxo. Ao remover o maior predador e modificador do ambiente, o ser humano menos a natureza demonstrou uma capacidade intrínseca de autocura e autorregulação, mesmo em um cenário de contaminação radioativa severa. É como se, ao silenciar a intervenção humana, a vida tivesse recebido uma licença para florescer de formas inesperadas. Estudo da fauna de Chernobyl também revelou adaptações genéticas notáveis em algumas espécies, sugerindo que a evolução está em curso acelerado em resposta ao estresse radioativo. Embora alguns animais apresentem mutações e anomalias, as populações como um todo persistem e se multiplicam. A cor escura de certos anfíbios e a resistência de algumas bactérias à radiação são exemplos de como a vida encontra estratégias para sobreviver e se perpetuar em ambientes extremos. Essa resiliência biológica oferece insights valiosos para a biologia da conservação e para a compreensão da adaptabilidade das espécies. A história de Chernobyl não é apenas um conto de desastre, mas também uma narrativa de surpreendente renascimento. Ela nos força a reavaliar nossa percepção do papel humano no ecossistema e a considerar o impacto de nossa constante presença. A zona de exclusão de Chernobyl se tornou um laboratório natural sem precedentes, onde os cientistas podem observar a natureza agindo por conta própria, sem a constante interferência das atividades humanas. É um lembrete gritante de que, apesar de todo o nosso poder e avanço tecnológico, a natureza possui uma força e uma inteligência próprias, muitas vezes subestimadas. A região de Chernobyl é hoje um exemplo vivo de como a resiliência da natureza pode superar até mesmo as mais devastadoras catástrofes causadas pelo homem. O que era para ser um cemitério nuclear se transformou em um paraíso para a vida selvagem, um lugar onde a biodiversidade floresce em meio aos escombros de uma tragédia humana. A paisagem, que um dia foi marcada pela desolação, hoje ecoa, com os sons da vida selvagem, um testemunho silencioso da capacidade de recuperação do planeta. Este fenômeno ecológico tem atraído a atenção de pesquisadores de todo o mundo, que buscam entender os mecanismos por trás dessa recuperação. Como as plantas e os animais conseguem prosperar em um ambiente tão hostil? Que lições podemos tirar dessa resiliência para outros ecossistemas ameaçados? As respostas a essas perguntas podem redefinir nossa compreensão sobre a vida e sua incrível capacidade de adaptação e persistência. Chernobyl, ironicamente, torna-se um farol de esperança e um centro de estudos ecológicos. A sociedade, ao se deparar com a realidade de Chernobyl, é confrontada com a necessidade de repensar sua relação com o meio ambiente,
Se a remoção da presença humana resultou em um florescimento tão espetacular da vida selvagem, o que isso nos diz sobre a pegada que deixamos no planeta? É uma provocação à reflexão sobre o impacto do desenvolvimento humano, da urbanização e da exploração de recursos sobre os ecossistemas naturais. Chernobyl não é apenas um alerta sobre os perigos da energia nuclear, mas também um lembrete da delicada balança entre o homem e a natureza. Em última análise, a história de Chernobyl é um testemunho da extraordinária força da vida. Ela nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a natureza encontra um caminho. É uma lição de humildade para a humanidade e um convite para reconsiderar nosso lugar no grande esquema da vida. A zona de exclusão, antes um símbolo de morte e destruição, agora pulsa com uma vitalidade surpreendente, provando que, por mais profundas que sejam nossas feridas, a vida sempre encontra uma maneira de se reerguer e florescer. A narrativa de Chernobyl vai muito além dos aspectos biológicos e ecológicos. Ela se entrelaça profundamente com as dimensões culturais e sociais, revelando camadas complexas da experiência humana e da forma como nos relacionamos com o desastre e a recuperação. A memória de Chernobyl não é apenas um registro de um evento passado, mas um elemento vivo que continua a moldar a identidade de comunidades, a influenciar políticas e a inspirar expressões artísticas. A zona de exclusão, apesar de sua contaminação, tornou-se um local de fascínio sombrio, atraindo turistas e pesquisadores, cada um buscando uma compreensão diferente do que ali ocorreu e de suas consequências. A cultura popular, por exemplo, absorveu Chernobyl de diversas formas, transformando-o em cenário para filmes, séries de televisão, videogames e livros. Essas representações, embora por vezes dramatizadas, servem como um importante veículo para manter viva a memória do desastre, educar novas gerações sobre seus perigos e explorar temas como a resiliência humana, a falha tecnológica e a capacidade da natureza de se regenerar. No entanto, essas narrativas também levantam questões éticas sobre a espetacularização da tragédia e a forma como a história é contada e consumida, influenciando a percepção pública sobre o local e seus habitantes. Para as comunidades desalojadas, o impacto social de Chernobyl foi e continua sendo imenso. Milhares de pessoas tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo, perdendo lares, empregos e laços sociais construídos ao longo de gerações. A nostalgia por um passado que não pode mais ser recuperado, a dor da separação e a luta para se adaptar a novos ambientes são elementos cruéis da herança de Chernobyl. O apoio psicológico e social a essas populações, muitas vezes negligenciado, é um desafio contínuo que ressalta a dimensão humana da catástrofe e a necessidade de políticas públicas mais abrangentes para lidar com as consequências de desastres de grande escala. Além disso, Chernobyl provocou uma reavaliação global das fontes de energia nuclear. O acidente intensificou o debate sobre a segurança e os riscos associados a essa tecnologia, levando a mudanças significativas nas regulamentações e no desenvolvimento de novas tecnologias de segurança em usinas nucleares ao redor do mundo. A experiência de Chernobyl ressaltou a importância da transparência, da responsabilidade e da colaboração internacional na gestão de riscos nucleares, moldando a política energética de muitas nações e a percepção pública sobre o futuro da energia atômica. A arte e a fotografia também desempenharam um papel crucial na documentação e interpretação de Chernobyl. Fotografias de Pripyat, com seus edifícios abandonados e objetos pessoais intocados, servem como um poderoso lembrete da velocidade com que a vida pode ser interrompida. Artistas têm utilizado a paisagem de Chernobyl para explorar temas de abandono, memória e a interação entre a decadência humana e o ressurgimento da natureza. Essas obras não apenas capturam a beleza melancólica do lugar, mas também convidam a reflexão sobre a nossa própria mortalidade e o legado que deixamos para as futuras gerações. Apesar da tragédia, a zona de exclusão de Chernobyl se tornou um foco de pesquisa científica multidisciplinar. Além da ecologia, sociólogos, historiadores e antropólogos estudam o local para entender as dinâmicas sociais da evacuação, a formação de novas comunidades e a preservação da memória em um ambiente transformado. Esse olhar ampliado demonstra que Chernobyl é mais do que um local de desastre, é um laboratório vivo para entender a complexidade das relações entre tecnologia, ambiente e sociedade. A Plisenka dos Stalkers, pessoas que ilegalmente visitam a zona de exclusão, é outro fenômeno cultural interessante que surgiu em torno de Chernobyl. Movidos por curiosidade, aventura ou uma busca por conexão com o passado, esses indivíduos criam uma subcultura que desafia as proibições
e explora os limites da interação humana com o ambiente perigoso. Embora controversa, essa prática destaca a persistência do fascínio humano pelo desconhecido e pelo proibido. Logo após o acidente, a área ao redor da usina, conhecida como zona de exclusão, foi tomada por uma transformação inesperada. A floresta vermelha, chamada assim por causa das árvores que ficaram avermelhadas devido à radiação intensa, é um exemplo incrível de como a natureza reage ao caos. Cientistas descobriram fungos que conseguem absorver radiação e usaá-la como fonte de energia, algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Esses organismos, chamados radiotróficos, estão sendo estudados para entender como a vida pode se adaptar em condições extremas. É como se a floresta tivesse encontrado uma maneira de brilhar no escuro, desafiando todas as expectativas, sem a presença humana. A zona de exclusão se tornou um refúgio para a vida selvagem. Lobos, cervos, linces, javalis e até ursos pardos foram avistados em números surpreendentes. Estudos mostram que as populações de animais cresceram muito, mesmo com os níveis de radiação. Alguns pesquisadores acreditam que a ausência de atividades humanas, como caça e desmatamento, compensa os efeitos negativos da radiação. É fascinante pensar que um lugar tão perigoso para humanos virou um paraíso para animais. Mas, Sarah, que esses bichos estão realmente imunes à radiação? Ou há algo mais acontecendo? Essa é uma das grandes perguntas que os cientistas ainda tentam responder. Pripyat, a cidade construída para os trabalhadores da usina, foi abandonada às pressas após o desastre. Hoje, é uma visão assustadora e fascinante. Prédios em ruínas, brinquedos espalhados, escolas com livros abertos, e um parque de diversões com uma roda gigante, que nunca mais girou. O que torna Pripyat ainda mais intrigante é a presença dos Samozeli, os moradores que decidiram voltar para suas casas, mesmo sabendo dos riscos. Muitos são idosos que preferiram enfrentar a radiação a viver longe de suas memórias. Essa conexão emocional com o lugar nos faz refletir sobre o que realmente significa lar. O reator 4, onde ocorreu a explosão, foi inicialmente coberto por um sarcófago de concreto para conter a radiação. Mas, com o tempo, ele começou a rachar, ameaçando vazar ainda mais material radioativo. Em 2016, uma solução impressionante foi concluída. O novo confinamento seguro, uma estrutura gigante de aço, maior que um estádio de futebol, projetada para durar pelo menos 100 anos. Esse arco, construído com tecnologia de ponta, é uma das maiores obras de engenharia do mundo. Ele não só protege a região, mas também simboliza o esforço humano para corrigir um erro que poderia ter consequências globais. A radiação em Chernobyl causou mudanças genéticas em plantas e animais, mas não como nos filmes de Hollywood. Nada de monstros gigantes, mas sim alterações sutis, como borboletas com asas desiguais, pássaros com penas deformadas e árvores com formas estranhas. O mais surpreendente é que algumas espécies parecem estar se adaptando à radiação, com menos danos genéticos do que o esperado. Cientistas estão estudando essas mudanças para entender se a vida pode evoluir para sobreviver em ambientes. Essas descobertas podem mudar o ponto que sabemos sobre biologia e resiliência. Quem diria que um lugar marcado por uma tragédia nuclear se tornaria um ponto turístico? Hoje, milhares de pessoas visitam a zona de exclusão todos os anos, atraídas pela história, pela atmosfera única e pela chance de ver Pripyat de perto. Há passeios guiados que levam os visitantes por caminhos seguros, com medidores de radiação, para garantir a segurança. Esse turismo macabro não é só sobre curiosidade. Muitos vão para aprender sobre os erros do passado e refletir sobre o impacto da tecnologia no mundo. É uma experiência que mistura aventura, história e uma dose de reflexão. Chernobyl se transformou em um dos maiores laboratórios naturais do planeta. Cientistas de todo o mundo estudam a região para entender como a radiação afeta o meio ambiente, os animais e até o solo. Eles descobriram, por exemplo, que algumas plantas conseguem absorver substâncias radioativas, ajudando a limpar o solo. Essas pesquisas podem levar a novas tecnologias para recuperar áreas contaminadas. Em outros lugares de uma tragédia, Chernobyl se tornou um lugar onde a ciência busca respostas para proteger o futuro. O desastre de Chernobyl deixou marcas profundas na cultura. A minissérie Chernobyl, lançada em 2019, trouxe a história de volta ao centro das atenções, mostrando os detalhes do acidente e o heroísmo de quem enfrentou a crise. Além disso, livros, documentários, jogos como STAL, QIE e até músicas foram inspirados por esse evento. Chernobyl também mudou a forma como o mundo encara a energia nuclear, levando muitos países a reforçar a segurança em suas usos. É uma história que vai muito além do acidente
influenciando debates sobre sustentabilidade e tecnologia. Nos dias após a explosão, bombeiros, engenheiros e trabalhadores, conhecidos como liquidadores, arriscaram tudo para conter o disaster. Muitos deles sabiam que estavam expostos a níveis letais de radiação, mas continuaram trabalhando para evitar uma catástrofe ainda maior. A maioria morreu semanas ou meses depois, mas suas ações salvaram incontáveis vidas. Essas histórias de coragem e sacrifício são pouco conhecidas, mas mostram o lado mais humano e heróico de Chernobyl. Sem eles, o impacto do desastre poderia ter sido global. O que será de Chernobyl nas próximas décadas? A radiação vai levar milhares de anos para desaparecer completamente, mas a zona de exclusão já está mudando. A natureza está se recuperando, e algumas áreas estão menos radioativas do que antes. Cientistas debatem se a região pode um dia ser habitada novamente ou se deve ser preservada como um lembrete dos riscos da energia nuclear. O novo confinamento seguro é uma solução temporária, e o futuro da usina ainda é incerto. Chernobyl continua sendo um símbolo de tragédia, resiliência e esperança, após o acidente. A área ao redor de Chernobyl, chamada de zona de exclusão, virou um lugar onde a natureza tomou conta de forma inesperada. Árvores, plantas e até fungos começaram a crescer em lugares abandonados. Cientistas descobriram fungos que se alimentam de radiação usando-a como energia. Algo que parecia. Essa floresta, conhecida como Floresta Vermelha, ganhou esse nome porque as árvores ficaram avermelhadas após a explosão. É como se a natureza tivesse encontrado um jeito de se adaptar ao caos. Sem humanos por perto, a zona de exclusão virou um paraíso improvável para a vida selvagem. Lobos, cervos, javalis e até ursos foram vistos vagando pelas florestas. E cidades abandonadas. Estudos mostram que as populações de animais cresceram muito, mesmo com a radiação. Alguns acreditam que a ausência de pessoas é mais benéfica para eles do que a radiação é prejudicial. É como se Chernobyl tivesse se tornado um santuário natural acidental. Pripyat, a cidade mais próxima do reator, foi evacuada em poucos dias após o desastre. Hoje, é uma cápsula do tempo, com brinquedos abandonados, escolas vazias e um parque de diversões congelado no tempo. O que surpreende é que algumas pessoas, chamadas de Samozele, escolheram voltar e viver lá, mesmo sabendo dos riscos. Essas pessoas muito idosas dizem que preferem morrer em casa do que viver longe. E, uma prova do apego humano às suas raízes. O reator, onde tudo aconteceu, foi coberto por um sarcófago de concreto logo após o acidente. Mas ele estava se deteriorando então, em 2016. Construíram uma nova estrutura, chamada de novo confinamento seguro. Essa tampa gigante, do tamanho de um estádio de futebol, foi feita para conter a radiação por pelo menos 100 anos. É uma das maiores obras de engenharia da história, mostrando o esforço humano para lidar com o erro do passado. A radiação em Chernobyl afetou a genética de plantas e animais, mas não como nos filmes de ficção. Não há monstros mutantes, mas cientistas encontraram mudanças sutis, como borboletas com asas assimétricas e pássaros com penas estranhas. Curiosamente, algumas espécies parecem estar se adaptando à radiação, o que intriga os pesquisadores. Será que a vida pode evoluir para sobreviver em condições tão extremas? É uma pergunta que ainda não tem resposta. Acredite ou não, Chernobyl virou um destino turístico. Milhares de pessoas visitam a zona de exclusão todos os anos para ver de perto a cidade fantasma e o reator. Há até guias especializados que levam turistas por caminhos seguros. Mas não é só curiosidade mórbida. Muitos vão para entender a história e refletir sobre os impactos da energia nuclear. É uma mistura de aventura, história e reflexão que atrai gente do mundo todo. Chernobyl é hoje um grande laboratório ao ar livre. Cientistas do mundo inteiro estudam a área para entender como a radiação afeta o meio ambiente e a saúde. Eles descobriram, por exemplo, que algumas plantas conseguem limpar o solo, absorvendo substâncias radioativas. Essas descobertas podem ajudar a criar soluções para outros desastres ambientais. Chernobyl, de tragédia, virou um lugar de aprendizado para o futuro. O desastre inspirou filmes, séries, livros e até jogos. A minissérie Chernobyl, de 2019, trouxe a história de volta aos holofotes, mostrando o heroísmo e os erros humanos da época. Mas além da ficção, o acidente mudou como o mundo vê a energia nuclear. Países repensaram suas usinas, e o debate sobre segurança energética ganhou força. Chernobyl não é só uma história do passado, mas um alerta para o presente. Logo após a explosão, bombeiros e trabalhadores arriscaram a vida para conter o desastre.
Muitos morreram semanas depois por causa da radiação. Esses liquidadores, como foram chamados, são heróis anônimos que salvaram milhões de vidas. Suas histórias de coragem são pouco conhecidas, mas mostram o melhor do espírito humano. Em meio à tragédia, sem eles, o desastre poderia ter sido muito pior. O que será de Chernobyl daqui a 100 anos? A radiação vai levar milhares de anos para desaparecer completamente. Chernobyl continua sendo uma das maiores cicatrizes da história moderna, mesmo após quase 4 décadas da explosão do reator nuclear número 4. Em 26 de abril de 1986, o local ainda guarda segredos que desafiam a lógica e instigam cientistas do mundo inteiro. O que era para ser apenas uma cidade fantasma, marcada por uma tragédia nuclear, se tornou um verdadeiro laboratório a céu aberto. E recentemente, uma nova descoberta chocou a comunidade científica e reacendeu a atenção global para a zona de exclusão. Pesquisadores encontraram dentro do reator um tipo de vida que teoricamente não deveria existir. São fungos que se alimentam de radiação, crescendo e prosperando onde tudo deveria estar morto. Chamados de radiotróficos, esses organismos usam a melanina em sua estrutura, uma substância escura semelhante à que dá cor à pele humana, para converter a radiação gama em energia química, menos um processo comparado à fotossíntese das plantas, mas usando radiação em vez de luz solar. É como se a própria natureza estivesse se adaptando para sobreviver em um ambiente letal. Essa descoberta é muito mais do que uma curiosidade. Ela abre caminho para pesquisas sobre como organismos vivos podem resistir a ambientes extremos, como em viagens espaciais ou até mesmo em Marte. Cientistas da NASA já estudam esses fungos na Estação Espacial Internacional para entender como eles poderiam proteger astronautas da radiação cósmica. Isso significa que um desastre nuclear pode ter involuntariamente contribuído para avanços na colonização espacial. Incrível, não é? Além dos fungos, o próprio ecossistema da região surpreende os biólogos. Espécies que desapareceram de outras partes do planeta reapareceram em Chernobyl. Lobos, linces, cavalos selvagens e até ursos pardos vivem na zona de exclusão, aparentemente saudáveis, mesmo diante dos altos níveis de radiação. A ausência de presença humana parece ter permitido que a natureza florescesse como nunca antes. Chernobyl virou, sem querer, uma espécie de santuário acidental da vida selvagem. A cidade de Pripyat, que antes era lar de quase 50 mil pessoas, permanece congelada no tempo. Prédios desmoronando, brinquedos abandonados em escolas e ferrugem, cobrindo parques de diversões, tudo compõe uma atmosfera pós-apocalíptica que atrai milhares de turistas anualmente. Mas o que pouca gente sabe é que há uma constante ameaça oculta ali, o chamado pé de elefante, uma massa de material radioativo que ainda emite níveis altíssimos de radiação e pode ser fatal em poucos minutos de exposição direta. Essa massa foi formada durante a explosão e fusão do reator e continua extremamente instável. Embora esteja selada dentro do sarcófago de concreto, qualquer falha estrutural pode liberar partículas perigosas novamente. Por isso, monitoramentos constantes são realizados. E mesmo com todo esse perigo, a curiosidade sobre Chernobyl nunca diminui. Pelo contrário, cresce a cada ano, impulsionada por séries, documentários e novos estudos que revelam mais camadas desse enigma radioativo. Outra descoberta inquietante envolve mutações genéticas em animais e plantas. Muitos cientistas observam diferenças em gerações que vivem perto da zona contaminada. Embora a maioria dessas mutações seja inofensiva, algumas chamam atenção por alterações em cores, tamanhos e até comportamento. Não estamos falando de monstros como nos filmes, mas de pequenos ajustes que mostram como a natureza reage às adversidades. E como a radiação pode moldar silenciosamente a evolução, a própria cidade ganhou, nos últimos anos, mais visibilidade, com a minissérie Chernobyl, da HBO, que reacendeu o interesse global pelo tema. Mas a realidade é ainda mais impressionante do que a ficção. A zona de exclusão tem hoje uma população rotativa de cientistas, técnicos e visitantes que chegam até lá para estudar ou guiar excursões. Apesar do risco, muitos relatam que o local é estranhamente silencioso, como se o tempo tivesse parado, mas ao mesmo tempo, repleto de vida em sua forma mais resiliente. Com toda essa carga histórica, ambiental e científica, Chernobyl deixou de ser apenas uma tragédia. Ela se transformou em um símbolo da capacidade humana de lidar com o erro, observar as consequências e tentar aprender com elas. O que antes era símbolo de morte, agora também é palco de descobertas surpreendentes sobre a vida. E cada passo
dado por lá revela que, mesmo nos lugares mais sombrios, algo inesperado pode florescer. O que foi descoberto em Chernobyl vai muito além da ciência. É um lembrete poderoso de como o planeta é capaz de se regenerar, se adaptar e, de certo modo, até resistir àquilo que os humanos não conseguem. A tragédia permanece, mas junto dela surgem histórias de resistência e adaptação que desafiam nossa compreensão. É como se a Terra dissesse: mesmo sob a sombra da radiação, ainda posso sobreviver. Apesar de toda a destruição causada pelo acidente de Chernobyl, o local tem se transformado em um grande campo de estudos sobre a resiliência da vida e os limites da ciência. Um dos pontos mais curiosos é como a ausência humana afetou a biodiversidade. Estudos mostraram que a natureza teve um salto de recuperação quando as pessoas foram obrigadas a deixar a região. Isso reforça a ideia de que a interferência humana, mais do que a radiação, pode ser o maior fator de desequilíbrio ambiental. É claro que nem tudo está totalmente bem. Algumas espécies apresentam maior sensibilidade à radiação, especialmente aves que nasceram com deformidades visíveis, como bicos tortos ou penas descoloridas. Ainda assim, o número de espécies que conseguiu se adaptar é impressionante. Esse tipo de adaptação biológica em tão pouco tempo continua surpreendendo os cientistas, que agora estudam Chernobyl como um modelo para entender processos evolutivos acelerados. Outro ponto curioso é o papel da radioatividade como fator. Em vez de ser vista apenas como algo destrutivo, em Chernobyl a radiação passou a ser um componente do ecossistema. Alguns cientistas até a tratam como uma variável ambiental, assim como temperatura ou umidade. Isso levanta questões filosóficas e científicas. Será que ambientes altamente contaminados podem se tornar habitáveis com o tempo? E mais, será que a vida pode surgir ou evoluir de forma diferente nesses contextos? Além da ciência, Chernobyl também virou fenômeno cultural. A tragédia inspirou filmes, livros, games e séries que ajudam a manter o tema vivo na memória coletiva. Jogos como STA, LK e Call of Duty criaram cenários pós-apocalípticos baseados na zona de exclusão. Essas representações, ainda que fictícias, despertam o interesse de novas gerações e funcionam como uma ponte entre o entretenimento e a história real por trás da catástrofe. O turismo, em Chernobyl, por sua vez, virou um fenômeno à parte. Apesar dos riscos, milhares de pessoas visitam a zona todos os anos. Guias treinados acompanham os visitantes por rotas seguras, monitorando constantemente os níveis de radiação. Os passeios incluem pontos icônicos, como a roda gigante de Pripyat, os prédios abandonados e o reator selado. Esse turismo sombrio é motivado pela curiosidade humana, pelo desejo de ver com os próprios olhos um lugar onde o tempo parou. Outro destaque é a comunidade de auto-reassentados, pessoas, em sua maioria idosas, que decidiram voltar a morar na zona de exclusão. Mesmo com os riscos, elas vivem de forma simples, cultivando alimentos, criando animais e mantendo viva a memória do local. Curiosamente, essas pessoas relataram menos doenças relacionadas à radiação do que se esperava, o que intrigou médicos e sociólogos. Há quem diga que o isolamento social e a alimentação natural ajudaram na longevidade desses moradores. No campo da tecnologia, Chernobyl também motivou inovações. O novo sarcófago construído para cobrir o reator danificado é considerado uma das maiores estruturas móveis já feitas pelo homem, com cerca de 36 mil toneladas. Ele foi projetado para durar pelo menos 100 anos, impedindo a liberação de partículas radioativas. Esse tipo de engenharia monumental exigiu soluções criativas que hoje são aplicadas em outras áreas, como o descomissionamento de usinas nucleares em todo o mundo. Curiosamente, o local também começou a ser usado como centro de testes para tecnologias verdes. Em 2018, o governo ucraniano instalou uma fazenda solar na zona de exclusão, aproveitando o solo inutilizável para gerar energia limpa. A ideia é transformar um símbolo de destruição em um polo de esperança e sustentabilidade. Essa é uma que até mesmo áreas devastadas podem ganhar novos significados e funções com a abordagem certa. Além disso, Chernobyl levantou debates éticos profundos sobre o uso da energia nuclear. Após o desastre, diversos países revisaram suas políticas energéticas e passaram a investir mais em fontes alternativas. Por outro lado, o medo gerado também dificultou o avanço da energia nuclear limpa e segura em regiões onde ela poderia ser uma alternativa viável ao uso de combustíveis fósseis. Até hoje, o acidente é citado em qualquer discussão sobre o futuro energético do planeta. E por mais que décadas tenham se passado, Chernobyl permanece como um alerta constante.
É um lembrete dos riscos da negligência humana, da importância da transparência nas decisões científicas e da necessidade de se respeitar os limites da natureza. Mas também é uma história de superação da vida, de aprendizado e de esperança. Um lugar que, embora marcado por uma tragédia, se reinventou como um centro de descobertas e reflexões sobre o futuro da humanidade. Desde o desastre nuclear em Chernobyl, em 1986, o local se tornou sinônimo de tragédia, radiação e mistério. A cidade fantasma de Pripyat continua abandonada, congelada no tempo como uma cápsula de um passado sombrio. Mas nos últimos anos, expedições secretas e investigações silenciosas têm revelado algo que vai muito além dos perigos da radiação. O que os cientistas e exploradores encontraram nos subterrâneos e florestas, ao redor da usina, está mexendo com a mente de especialistas e alimentando teorias que envolvem o paranormal, o inexplicável e até mesmo o contato com o desconhecido. Durante anos, a zona de exclusão foi considerada inabitável, mas relatos recentes mostram que formas de vida mutantes começaram a aparecer. Animais com comportamentos estranhos, vegetações que brilham no escuro e organismos que parecem imunes à radiação começaram a surgir em Chernobyl. Pesquisadores ficaram intrigados ao encontrar fungos que não só sobrevivem, como se alimentam da radiação, algo impensável na ciência tradicional. O mistério aumentou quando sensores detectaram movimentações subterrâneas estranhas próximas ao reator número 4, como se algo estivesse vivo sob as ruínas. Esses sinais chamaram a atenção de equipes internacionais que realizaram uma série de escavações e mapeamentos por radar. O que encontraram abaixo da usina não foi apenas entulho radioativo, mas estruturas que não constavam em nenhum plano original de construção soviético. Túneis longos, com marcas que pareciam símbolos antigos, e salas cobertas por um tipo de poeira metálica magnética. Alguns dos cientistas que entraram nessas estruturas relataram sentir calafrios, náuseas repentinas e ouvir sons como sussurros. Mesmo sem nenhuma fonte de áudio por perto, paralelo a isso, começaram a surgir relatos de aparições na região. Guardas relataram ver figuras humanas andando no topo da usina, mesmo em áreas onde ninguém deveria estar. Câmeras de segurança captaram luzes que se moviam sozinhas, e drones que tentaram filmar o local tiveram suas imagens corrompidas. Um vídeo vazado de uma dessas operações mostra uma figura humanoide, de grande estatura e aparência distorcida, caminhando lentamente em direção à câmera, antes de tudo ficar preto. O vídeo, que foi removido rapidamente da internet, foi suficiente para alimentar rumores de que algo está sendo escondido pelas autoridades. Outro ponto que deixa os estudiosos intrigados é o aumento de relatos de pessoas que dizem ter premonições ou sonhos estranhos após visitar Chernobyl. Alguns turistas afirmaram ouvir vozes chamando por seus nomes, ou sentir que estavam sendo observados o tempo todo. Há inclusive teorias de que o local se tornou um portal energético, devido ao impacto da explosão nuclear. Essa hipótese defende que o evento em 1986 teria rompido uma barreira entre dimensões ou realidades, permitindo que forças desconhecidas se manifestem naquele espaço corrompido. Um antigo funcionário da usina, em entrevista anônima, revelou que já havia relatos de falhas inexplicáveis nos sistemas antes mesmo do acidente. Alarmes disparavam sozinhos, luzes piscavam sem motivo, e sombras eram vistas nos corredores, sempre durante a madrugada. Após o colapso, ele garante que houve uma operação silenciosa para isolar áreas específicas, onde, segundo ele, o ar parecia mais pesado e o tempo passava mais devagar. Esse tipo de relato vem sendo cruzado com dados recentes de medição atmosférica na região, que indicam variações estranhas no campo eletromagnético. Muitos pesquisadores independentes foram proibidos de continuar suas investigações. Alguns desapareceram misteriosamente após publicarem dados sobre Chernobyl. Um dos casos mais intrigantes foi o de um cientista russo que afirmou ter coletado material biológico não terrestre na Floresta Vermelha, próxima à usina. Pouco depois de divulgar suas descobertas em uma conferência, ele desapareceu sem deixar vestígios. Seu laboratório foi fechado, e todos os documentos confiscados por agências do governo. Na comunidade científica, o assunto ainda é tratado com muito cuidado. O medo de expor algo que possa desafiar a compreensão atual da física e da biologia é real. O que se sabe é que Chernobyl continua sendo um ponto de estudo e observação constante, não só por causa dos riscos nucleares, mas pelos eventos que simplesmente não se encaixam nas leis naturais. Alguns estudiosos afirmam que, se as descobertas mais recentes forem verdadeiras, o que aconteceu em Chernobyl pode ter sido mais do que um acidente. Pode ter sido uma abertura para algo muito maior,
e ainda desconhecido. Hoje, grupos de investigação paranormal visitam a zona de exclusão em busca de provas concretas. Equipamentos captam vozes em rádios desligados. Sensores de movimento ativam sem ninguém por perto. E uma atmosfera pesada envolve qualquer tentativa de explicação lógica. O mais assustador é que todas essas anomalias parecem crescer com o tempo, como se a energia que foi liberada no desastre estivesse acordando alguma coisa. A sensação dos que vão até lá é unânime. Há algo vivo em Chernobyl, algo que não é deste mundo. Chernobyl, mais do que um local de tragédia, se tornou um dos maiores enigmas modernos. Mistura ciência, horror e o desconhecido em uma região onde a natureza parece estar tentando esconder algo. O que realmente existe debaixo das cinzas nucleares? Por que tantas informações são abafadas? O que está sendo mantido em segredo? Cada nova revelação só reforça a sensação de que Chernobyl ainda guarda um mistério profundo, e que talvez a verdade esteja muito além do que qualquer um de nós está preparado para descobrir. As novas descobertas em Chernobyl estão indo além do que qualquer um imaginava. Relatórios recentes de grupos científicos independentes e exploradores que arriscam entrar na zona proibida revelam dados ainda mais perturbadores. Há registros de objetos metálicos com propriedades incomuns, enterrados em regiões onde a radiação é mais intensa. Esses objetos não constam em nenhum inventário da antiga União Soviética e parecem ser resistentes à decomposição, mesmo expostos a um ambiente tóxico por décadas. Alguns pesquisadores acreditam que esses itens poderiam ter origem não humana, o que só alimenta ainda mais as teorias sobre contatos extraterrestres na região. Outros estudos chamam atenção para o comportamento anormal de certos animais, que vivem nas redondezas da Floresta Vermelha. Câmeras de longo alcance captaram imagens de lobos com olhos incandescentes e pássaros, que voam em ciclos repetitivos sobre pontos específicos, como se fossem atraídos por algo magnético. Há inclusive relatos de javalis que simplesmente desapareceram diante dos olhos de quem os observava, como se tivessem atravessado um véu invisível. Nada disso encontra explicação na biologia comum, e as análises científicas continuam inconclusivas, aumentando o ar de mistério que cerca o local. E não são só os animais. Pessoas que vivem em vilarejos a quilômetros da zona de exclusão relatam eventos inexplicáveis desde os anos 1990. Muitos contam histórias semelhantes. Luzes que atravessam o céu e somem no horizonte. Vozes que surgem do nada. Eletrodomésticos que ligam sozinhos à noite. E a sensação constante de que algo está observando, mesmo no escuro completo. Curiosamente, os relatos aumentam nas noites de céu limpo e lua cheia, sugerindo uma possível ligação com um campo magnético da região ou com algum tipo de energia não detectada pelos instrumentos tradicionais. Diversas expedições documentadas em vídeo registraram incidentes estranhos. Em uma delas, pesquisadores estavam medindo os níveis de radiação, quando, sem qualquer causa visível, todos os aparelhos pararam de funcionar. Em seguida, um forte som metálico foi ouvido por todos os presentes, seguido de uma vibração no chão, como se algo gigantesco estivesse se movendo sob a terra. Eles fugiram em pânico, mas as imagens captadas por um drone mostraram algo ainda mais bizarro. Uma sombra imensa, com formato indefinido, deslizando pelas árvores antes de desaparecer completamente. Teorias apontam que Chernobyl pode ter se transformado em um ponto de convergência, um local onde múltiplas realidades se cruzam. Alguns físicos alternativos afirmam que a explosão de 1986 pode ter criado uma fenda no espaço-tempo, alterando o equilíbrio natural do lugar. Isso explicaria os distúrbios magnéticos, as visões de figuras humanas translúcidas, os relatos de lapsos temporais e até mesmo os sumiços inexplicáveis de visitantes e pesquisadores. Existem registros de turistas que desapareceram por horas dentro da zona e reapareceram desorientados, sem saber o que havia acontecido e com alterações estranhas em exames médicos. Outro ponto pouco divulgado é o suposto projeto soviético, ultra-secreto conhecido como Olho de Deus, uma operação militar que, segundo vazamentos, teria usado Chernobyl como base para experimentos envolvendo controle mental, teletransporte e até manipulação de portais dimensionais. Muitos desses documentos ainda estão classificados, mas investigadores independentes conseguiram cópias de arquivos que descrevem testes com soldados, expostos à radiação controlada, enquanto eram submetidos a estímulos sonoros e visuais repetitivos. O objetivo era descobrir se a mente humana poderia ser expandida ou deslocada para outros estados de consciência. A própria usina de Chernobyl guarda segredos inacreditáveis. Há corredores selados,
que jamais foram reabertos desde o acidente. E engenheiros afirmam que certas áreas da estrutura foram propositalmente omitidas dos mapas. Relatórios internos indicam que durante o resfriamento do núcleo, sons como gritos foram ouvidos vindo das profundezas da estrutura, mesmo quando ninguém estava presente lá embaixo. Hoje, esses locais são evitados, até mesmo pelos mais experientes cientistas e engenheiros que trabalham na contenção do sarcófago nuclear. Imagine uma cidade congelada no tempo, onde o silêncio é tão pesado que parece gritar. Chernobyl, o epicentro de um dos maiores desastres nucleares da história, guarda segredos que vão além da tragédia de 1986. Mesmo décadas depois, coisas estranhas continuam acontecendo na zona de exclusão, um lugar onde a natureza e o sobrenatural parecem se encontrar. Prepare-se, porque o que foi descoberto lá recentemente vai mexer com sua cabeça. Quando o reator 4 explodiu, a cidade de Pripyat virou um deserto radioativo da noite para o dia. Casas, escolas e brinquedos foram abandonados, como se o tempo tivesse parado. Mas o que ninguém esperava era que, anos depois, cientistas, exploradores e até aventureiros começassem a relatar coisas que desafiam a lógica. Sombras que se movem sem dono, sons que ecoam sem explicação, e até sinais de vida onde não deveria haver nada. Será que a radiação criou algo além do que conhecemos? A zona de exclusão, com seus 2.600 km², é um laboratório vivo. Cientistas descobriram que a natureza está se recuperando de um jeito que ninguém imaginava. Crescem tortas, mas cheias de vida. Animais, como lobos e cervos, voltaram em números que surpreendem. Só que tem um detalhe. Alguns desses animais parecem diferentes. Relatos falam de criaturas com olhos brilhantes demais ou comportamentos estranhos, como se a radiação tivesse mexido com mais do que só o corpo deles. Mas não são só os animais que chamam a atenção. Exploradores urbanos, aqueles que se aventuram em lugares abandonados, dizem que Pripyat é mais do que uma cidade fantasma. Eles contam sobre luzes piscando em prédios sem eletricidade, vozes sussurrando em corredores vazios e até objetos que mudam de lugar sozinhos. Um grupo de youtubers, em 2023, gravou o que parecia ser uma figura humana parada no meio de uma floresta, mas quando se aproximaram, ela simplesmente sumiu. Coincidência? Ou algo mais? Os cientistas tentam explicar tudo isso com a radiação. Eles dizem que o cérebro humano pode ser afetado por níveis altos de energia nuclear, causando alucinações. Mas e quando câmeras capturam coisas que ninguém explica? Em 2021, uma equipe de pesquisadores instalou câmeras para monitorar a fauna local. O que encontraram? Imagens de vultos que não pareciam humanos nem animais. As gravações sumiram, misteriosamente de servidores oficiais, mas cópias vazaram na internet, deixando todo mundo de cabelo em pé. E tem mais. A radiação em Chernobyl não é só um perigo invisível. Alguns dizem que ela abriu uma espécie de portal, uma rachadura no tecido da realidade. Teorias conspiratórias? Talvez, mas relatos de pessoas que entraram na zona e saíram com lacunas de tempo. Como se horas tivessem desaparecido, não param de surgir. Um guia local jura que em 2022, ele e um grupo de turistas ouviram o som de uma sirene antiga, igual a que tocou na noite do desastre. O problema? Não havia nenhuma sirene por perto. A cultura pop também alimenta o mistério. Jogos como ST Alice Rua e documentários no streaming mostram Chernobyl como um lugar onde o impossível ganha vida. Mas o que é ficção e o que é real? Moradores que fugiram na época do acidente contam histórias de seus avós, que falavam de lendas antigas sobre a floresta ao redor de Pripyat. Segundo eles, o lugar sempre foi vivo de um jeito que ninguém explica. Muito antes da usina existir. Enquanto isso, a ciência continua tentando entender o que está acontecendo. Experimentos recentes mostram que a radiação pode alterar o DNA de formas que ainda não compreendemos. Bactérias encontradas no reator 4, por exemplo, não só sobrevivem à radiação como parecem se alimentar dela. Isso levanta uma questão assustadora. E se a radiação estiver criando formas de vida que não conhecemos? Ou pior, e se ela estiver despertando algo que sempre esteve lá, adormecido? O governo ucraniano mantém a zona de exclusão sob vigilância, mas nem eles conseguem controlar tudo. Há relatos de pessoas que entram escondidas e nunca mais voltam. Outras voltam mais mudadas, com histórias que parecem delírio. Um caso famoso é de um fotógrafo que, em 2020, disse ter visto uma criatura de luz flutuando perto do sarcófago que cobre o reator. Ele nunca mais voltou a Chernobyl e abandonou a fotografia. Chernobyl
é mais do que um lembrete de um erro humano. É um mistério vivo, um lugar onde a linha entre ciência e sobrenatural fica borrada. Cada nova descoberta, cada relato, só aumenta as perguntas. Será que a radiação mudou mais do que o meio ambiente? Será que algo além da nossa compreensão está tomando forma naquelas florestas silenciosas? Uma coisa é certa: Chernobyl ainda não terminou de contar sua história, e o que vem a seguir pode mudar tudo o que achamos que sabemos. Imagine uma cidade onde o tempo parou, onde o silêncio é tão profundo que parece vivo. Chernobyl, marcada pelo desastre nuclear de 1986, é mais do que um lugar de tragédia. A zona de exclusão, com seus 2.600 km² de florestas densas e ruínas abandonadas, guarda segredos que desafiam a ciência e despertam o medo. Desde sombras que se movem sem explicação, até relatos de criaturas que não parecem deste mundo. O que está acontecendo lá é de arrepiar. Prepare-se para uma jornada pelos mistérios que continuam a assombrar Chernobyl, o acidente no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, mudou a história. A explosão liberou uma quantidade de radiação 400 vezes maior que a bomba de Hiroshima, forçando a evacuação de Pripyat, uma cidade vibrante que virou um cenário de filme de terror. Casas com pratos ainda na mesa, brinquedos largados em parques e escolas com cadernos abertos ficaram para trás. Mas o que ninguém esperava era que, décadas depois, esse lugar deserto se tornasse palco de fenômenos que ninguém explica. Sons de passos em corredores vazios, luzes que piscam sem eletricidade e até objetos que mudam de lugar. Sozinhos são relatados por quem se atreve a entrar. A natureza em Chernobyl é um enigma por si só. Contra todas as expectativas, a vida selvagem floresceu na zona de exclusão. Lobos, cervos, javalis e até ursos foram vistos em números surpreendentes. Mas há algo estranho. Alguns animais parecem diferentes. Exploradores contam sobre lobos com olhos que brilham de forma incomum à noite, ou cervos que se movem de maneira quase mecânica. Em 2019, biólogos encontraram uma espécie de pássaro, com penas que pareciam refletir a luz de um jeito nunca visto antes. A radiação, dizem os cientistas, pode estar alterando o DNA de formas que ainda não entendemos. Mas será que é só isso? Os relatos de fenômenos paranormais começaram logo após o desastre, mas ganharam força nos últimos anos. Aventureiros urbanos que exploram lugares abandonados descrevem experiências que vão além da imaginação. Em 2022, um grupo de youtubers poloneses gravou o que parecia ser uma figura humana parada em um hospital deserto. Quando se aproximaram, a figura desapareceu, mas a câmera capturou um som baixo, como um murmúrio, que não tinha origem clara. Outros falam de vozes infantis ecoando em escolas abandonadas, mesmo com Pripyat vazia há décadas. Essas são tão frequentes que até os guias locais, acostumados com a zona, evitam certos prédios à noite. A ciência tenta explicar o inexplicável. Pesquisadores dizem que a radiação pode afetar o cérebro humano, causando alucinações visuais. Mas como explicar quando câmeras e sensores capturam coisas estranhas? Em 2020, uma equipe de cientistas ucranianos instalou câmeras para estudar a fauna noturna. O que encontraram foram imagens de vultos que não se encaixavam em nenhuma categoria conhecida, nem humano, nem animal. As gravações originais foram confiscadas por autoridades, mas cópias vazaram em fóruns online, alimentando teorias de que a radiação abriu uma espécie de portal para outra realidade. Será que isso é apenas conspiração ou há algo mais? Um dos casos mais intrigantes aconteceu em 2021, quando um guia turístico relatou um incidente com um grupo de visitantes. Durante uma caminhada noturna, eles ouviram o som de uma sirene antiga, idêntica à que alertou a cidade na noite do desastre. O som durou minutos, mas não havia nenhuma sirene funcionando na área. O guia, que trabalha na zona há anos, disse que o grupo ficou paralisado, sentindo uma presença pesada no ar. Alguns turistas juraram ter visto vultos se movendo entre as árvores, mas as lanternas não iluminavam nada além de galhos. Desde então, esse guia evita levar grupos à noite, e a história se espalhou como um aviso. Chernobyl também é cercada por lendas que vêm de antes do desastre. Os mais velhos da região contam histórias de florestas vivas ao redor de Pripyat, onde espíritos ou entidades habitavam muito antes da usina ser construída. Segundo essas lendas, a explosão teria acordado algo antigo, algo que a radiação apenas fortaleceu. Embora muitos cientistas descartem essas histórias como folclore, é curioso que relatos de fenômenos estranhos datem de séculos atrás, quando a área ainda era apenas um vilarejo.
Será que o desastre apenas revelou o que sempre esteve escondido? A cultura pop ajudou a transformar Chernobyl em um ícone do mistério. Jogos como STALKI, Rua e séries como a da HBO mostram a zona de exclusão como um lugar onde a realidade se dobra, mas a vida real é ainda mais intrigante. Em 2023, um documentário independente revelou gravações de drones que capturaram luzes flutuando sobre o sarcófago que cobre o reator 4. Essas luzes não tinham explicação lógica não. Eram drones, lanternas ou reflexos. O vídeo viralizou, mas as autoridades ucranianas negaram qualquer atividade em comum, o que só aumentou as especulações. Enquanto isso, a ciência continua desvendando os segredos de Chernobyl. Bactérias encontradas dentro do reator destruído não só sobrevivem à radiação, como parecem usá-la como fonte de energia. Algo que desafia tudo o que sabemos sobre a vida. O nome Chernobyl ecoa com a sombra de uma tragédia nuclear, um desastre que parou o tempo e transformou uma vasta área em um reino fantasma. Mas, por trás da radiação e da desolação, algo inesperado e incrivelmente intrigante foi descoberto. Algo que desafia a nossa compreensão da vida e da resiliência. Não estamos falando de mutações bizarras ou criaturas assustadoras, mas sim de uma revelação que virou de cabeça para baixo o que pensávamos saber sobre a capacidade de certas formas de vida de prosperar onde menos se espera. Em 26 de abril de 1986, quando o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, explodiu. A liberação de material radioativo foi catastrófica, espalhando-se por grande parte da Europa. A cidade de Pripyat, antes vibrante de milhares de trabalhadores da usina, tornou-se um monumento silencioso ao poder destrutivo da energia atômica. A zona de exclusão, uma área de milhares de quilômetros quadrados, foi estabelecida, e por décadas, pensou-se que seria um lugar estéril, onde pouca ou nenhuma vida complexa conseguiria sobreviver ou prosperar, devido aos níveis extremos de radiação. No entanto, a natureza, em sua teimosia implacável, começou a reescrever essa narrativa. Cientistas e pesquisadores, movidos pela curiosidade e pela necessidade de entender os efeitos a longo prazo da radiação, iniciaram estudos na zona de exclusão. Eles esperavam encontrar um ecossistema profundamente alterado, talvez com algumas espécies lutando para se adaptar. O que encontraram, porém, foi algo que beirava um milagre, um testemunho da tenacidade da vida em face das adversidades mais severas. A Floresta Vermelha, por exemplo, embora visivelmente afetada pela radiação inicial, começou a mostrar sinais de recuperação, mas a grande surpresa veio de um lugar ainda mais inóspito: o interior do próprio reator danificado. Dentro das ruínas altamente radioativas, algo extraordinário estava acontecendo. Em vez de uma paisagem morta, os pesquisadores descobriram colônias de fungos que não apenas sobreviviam, mas pareciam prosperar na presença da radiação. Esses fungos, notavelmente, tinham pigmentos escuros, semelhantes à melanina encontrada na pele humana, que os ajudavam a absorver a radiação. Era como se a radiação, em vez de destruí-los, os estivesse alimentando. Essa descoberta foi um choque para a comunidade científica. A ideia de que um organismo poderia usar a radiação ionizante como fonte de energia. Um processo que foi apelidado de radiosynthese era algo completamente novo e desafiava as teorias existentes sobre a vida. Esses fungos de Chernobyl, batizados de fungos negros, mostraram a capacidade de converter raios gama em energia química, da mesma forma que as plantas usam a luz solar para a fotossíntese. Isso abriu uma janela para um tipo de vida que nunca imaginamos que pudesse existir em nosso planeta. A implicação dessa descoberta é profunda. Se esses fungos conseguem se adaptar e até prosperar em ambientes com níveis extremos de radiação, isso levanta questões fascinantes sobre a vida em outros planetas ou em condições extremas aqui na Terra. Poderia haver vida prosperando em lugares que antes considerávamos inabitáveis, como debaixo da superfície de Marte, ou em outros corpos celestes com altos níveis de radiação. A pesquisa sobre esses fungos de Chernobyl está apenas começando a arranhar a superfície de seu potencial. Eles não são apenas uma curiosidade biológica. Esses fungos podem ter aplicações práticas incríveis. Imagine se pudéssemos aproveitar essa capacidade de absorver e converter radiação. Isso poderia levar ao desenvolvimento de novos materiais de proteção contra a radiação para viagens espaciais, ou até mesmo métodos inovadores para limpar locais contaminados por radioatividade. A natureza, mais uma vez, nos mostra que suas soluções são muitas vezes mais engenhosas do que qualquer coisa que a mente humana possa conceber.
A resiliência da vida em Chernobyl é um lembrete poderoso de que a vida encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. A zona de exclusão, longe de ser um cemitério biológico, tornou-se um laboratório natural sem precedentes. Animais selvagens, como lobos, ursos e alces, têm sido vistos vagando livremente, mostrando uma surpreendente recuperação populacional. Embora a radiação ainda esteja presente e continue a representar riscos, a ausência de humanos e a capacidade da natureza de se adaptar e se regenerar transformaram a área em um santuário para a vida selvagem. Um lembrete melancólico, porém esperançoso, de que a vida persiste e se adapta. Ainda há muito a ser aprendido sobre Chernobyl e as descobertas que continuam a emergir de suas profundezas radioativas. A história dos fungos negros é apenas um capítulo em um livro muito maior sobre a resiliência da vida e os segredos que a natureza ainda guarda. O que aconteceu lá nos força a reavaliar nossas definições de habitável e hostil, nos convidando a olhar para o mundo com novos olhos, buscando a vida em suas formas mais inesperadas e em seus ambientes mais extremos. Chernobyl, o epicentro de uma catástrofe, tornou-se também o berço de uma nova compreensão sobre a extraordinária capacidade de adaptação da vida. No entanto, a natureza, em sua teimosia implacável, começou a reescrever essa narrativa. Cientistas e pesquisadores, movidos pela curiosidade e pela necessidade de entender os efeitos a longo prazo da radiação, iniciaram estudos na zona de exclusão. Eles esperavam encontrar um ecossistema profundamente alterado, talvez com algumas espécies lutando para se adaptar. O que encontraram, porém, foi algo que beirava o milagre, um testemunho da tenacidade da vida, em face das adversidades mais severas. A Floresta Vermelha, por exemplo, embora visivelmente afetada pela radiação inicial, com árvores que adquiriram uma tonalidade avermelhada e morreram, começou a mostrar sinais de recuperação gradual, com novas árvores e vegetação crescendo, teimando em cobrir as cicatrizes da devastação. Mas a grande surpresa veio de um lugar ainda mais inóspito: o interior do próprio reator danificado. Dentro das ruínas altamente radioativas, algo extraordinário estava acontecendo. Em vez de uma paisagem morta, os pesquisadores descobriram colônias de fungos que não apenas sobreviviam, mas pareciam prosperar na presença da radiação. Esses fungos, notavelmente, tinham pigmentos escuros, semelhantes à melanina encontrada na pele humana, que os ajudavam a absorver a radiação. Era como se a radiação, em vez de destruí-los, os estivesse alimentando. A descoberta desses fungos negros foi feita por uma equipe da Universidade de Albert Einstein, em Nova York, que utilizou robôs para coletar amostras do reator. Um feito que seria impensável para humanos devido aos altíssimos níveis de radiação. Essa descoberta foi um choque para a comunidade científica. A ideia de que um organismo poderia usar a radiação ionizante como fonte de energia, um processo que foi apelidado de radiosynthesis, era algo completamente novo e desafiava as teorias existentes sobre a vida. Esses fungos de Chernobyl, batizados de fungos negros, mostraram a capacidade de converter raios gama em energia química. Da mesma forma que as plantas usam a luz solar para a fotossíntese, isso abriu uma janela para um tipo de vida que nunca imaginamos que pudesse existir em nosso planeta, mudando paradigmas da biologia e da astrobiologia. A Cladosporium sphaerospermum, uma das espécies de fungos identificadas, demonstrou uma surpreendente taxa de crescimento em ambientes com radiação elevada, sugerindo que a melanina atua como um escudo protetor e, ao mesmo tempo, como um catalisador. Para um processo metabólico único, a implicação dessa descoberta é profunda. Se esses fungos conseguem se adaptar e até prosperar em ambientes com níveis extremos de radiação, isso levanta questões fascinantes sobre a vida em outros planetas ou em condições extremas aqui na Terra. Poderia haver vida prosperando em lugares que antes considerávamos inabitáveis, como debaixo da superfície de Marte, ou em outros corpos celestes com altos níveis de radiação. A pesquisa sobre esses fungos de Chernobyl está apenas começando a arranhar a superfície de seu potencial. Eles nos forçam a expandir nossa imaginação sobre onde e como a vida pode florescer, talvez em um universo muito mais vibrante e diversificado do que jamais imaginamos. A existência da radiossíntese sugere que a energia para a vida pode ser obtida de formas muito mais variadas do que as conhecidas, como a fotossíntese ou a quimiossíntese. Eles não são apenas uma curiosidade. Esses fungos podem ter aplicações práticas incríveis. Imagine se pudéssemos aproveitar essa capacidade de absorver e converter radiação. Isso poderia levar ao desenvolvimento de novos materiais de proteção contra a radiação para viagens espaciais,
ou até mesmo métodos inovadores para limpar locais contaminados por radioatividade. A natureza, mais uma vez, nos mostra que suas soluções são muitas vezes mais engenhosas do que qualquer coisa que a mente humana possa conceber. A resiliência da vida em Chernobyl é um lembrete poderoso de que a vida encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis, e oferece esperança para enfrentar desafios ambientais complexos. Por exemplo, pesquisadores estão explorando a possibilidade de usar esses fungos para descontaminar áreas radioativas, absorvendo isótopos perigosos e transformando-os em substâncias menos nocivas. Uma bioremediação revolucionária. A zona de exclusão, longe de ser um cemitério biológico, tornou-se um laboratório natural, sem precedentes. Animais selvagens como lobos, ursos, alces, javalis e até mesmo o raro cavalo de Przewalski têm sido vistos vagando livremente, mostrando uma surpreendente recuperação populacional e adaptando-se a um ambiente sem a presença humana constante. Embora a radiação ainda esteja presente e continue a representar riscos genéticos para algumas espécies,